Irmãos e irmãs, boa noite. Tudo bem? Ótimo. Vamos estudar então? Vamos. Esse capítulo do Evangelho, haverá falsos cristos e falsos profetas. É um capítulo extremamente interessante, mas que nos estimula também ao estudo do livro dos médiuns, para tentarmos entender alguns aspectos, principalmente relacionados aos profetas. Bem, será que é possível qualquer um ser um profeta? Qualquer pessoa? Qualquer um de nós pode ser um profeta? As profecias são compreendidas ou compreensíveis a qualquer pessoa? Será que a profecia é um dom? Cientificamente, podemos desenvolver características capazes de nos tornar profetas? Então, mas se nós tentarmos entender melhor, nós vamos encontrar na raiz da palavra profecia, profeta, um significado bastante simples, do grego profanai, pro, que está à frente, e fanai, que quer dizer falar. Então, nada mais é do que aquele que fala algo que está à frente, que ainda há de acontecer. Ora, mas como a nossa irmã falou aqui na primeira questão do Livro dos Espíritos, existe o instinto, a inteligência, mas também nós temos algo que se chama intuição, que ainda não foi devidamente compreendido pela ciência. Se nós temos a intuição, nós podemos captar do ambiente informações que o nosso raciocínio, às vezes, não tem capacidade de compreender. Então, vamos analisar aqui hoje alguns aspectos importantes e, principalmente, por que é que Jesus chamou a atenção para os falsos cristos e os falsos profetas. Alguma razão ele tinha para isso. Vamos entender quais são as principais características do verdadeiro profeta e do falso profeta. Não é difícil de identificar. Identificaremos também por que é que nós precisamos de profetas se nós temos a capacidade de receber informações e instruções dos nossos espíritos protetores, do nosso anjo guardião e da nossa intuição. Se nós temos tudo isso, por que ainda precisamos de profetas? Historicamente, eles sempre permearam as culturas. Outro fator, qual é o papel do profeta para nós, na nossa sociedade? Qual é a visão da ciência a respeito dos profetas e das profecias? Como ser um profeta? E como saber se eu sou um profeta? Bom, de repente nós temos alguns aqui e nem sabemos, né? Vejamos no decorrer do estudo. Bem, já sabemos o significado de profeta, que é um indivíduo que fala de algo que está além. Ou seja, ele é um porta-voz, é um intérprete. É aquele indivíduo que traz uma informação, um esclarecimento de algo que acontecerá ainda, algo do futuro. Se levarmos em consideração o termo profeta dentro do aspecto da Grécia Antiga, significa que o presente está acontecendo, o passado já aconteceu, está fixo lá em algum lugar, e o futuro também já está fixo. Então, o profeta seria aquele indivíduo que tem acesso ao futuro, que numa outra dimensão de tempo já aconteceu. Não vamos entrar aqui nos detalhes que Einstein tentou explicar a respeito das dimensões. Mas nós precisamos entender que o termo profeta, dentro do aspecto religioso, dentro do aspecto teológico, é aquele que traz a mensagem divina e, como diz no Evangelho, é aquele enviado por Deus para instruir os homens e revelar os mistérios da vida espiritual. Bom, aspecto importante, então, para ser profeta precisa ser enviado por Deus.
Segundo, ele precisa ser um revelador. Ele não vai dizer aquilo que todos nós já sabemos, ou que aquilo que faz parte do nosso cotidiano. Se bem que dentro desse aspecto de falar de algo que não faz parte do cotidiano, pode ser que nós estejamos vivendo uma situação e sejamos cegos em relação a determinados acontecimentos, e esse profeta vem justamente para abrir os nossos olhos a respeito de algo que nós não estamos enxergando. Opa, mas espera aí, agora bagunçou. O profeta revela algo do futuro ou revela algo do presente? Dos dois. Nossa, mas e agora? Então, espera aí. Qual seria, então, o principal papel do profeta? Primeiro, só uma perguntinha. Se o profeta revela o futuro, será que aquele povo lá que revelava quem é que iria ganhar a Copa pode ser considerado um profeta? Ali é mais um adivinho do que um profeta, né? Para ser um profeta, ele precisa estar em todo um contexto, porque o profeta ele tem um status religioso. Ele faz parte de um contexto em que o sagrado está envolvido. Ele conduz um grupo de pessoas. A principal função desse profeta, que é uma figura-chave das religiões, é entender e explicar a relação de causa e efeito. Então, sempre que nós observarmos alguma profecia ou o comportamento de algum profeta, devemos nos perguntar: ele trabalha na questão de causa e efeito? Bom, se compreender a causa e o efeito é ser profeta, então qualquer um de nós pode ser. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que o profeta ele é mais observador do que falador. Nesse caso, então, eu fico de fora, né? O comportamento do profeta diz se ele é um enviado por Deus ou não. Por isso que Jesus disse: pela árvore se conhece os frutos. É pelas obras, é pelo resultado daquilo que ele produz que ele é reconhecido. Então, o profeta, enviado por Deus. O profeta é um elemento chave do contexto religioso, né? Então, ele trabalha com a questão da fé, porque muitos podem acreditar ou não. Agora, imagine um exemplo. Os irmãos se lembram das passagens do Evangelho que tem, quando Herodes foi enganado pelos magos, que diziam que a criança estaria nascida e estaria ali próxima a ele. Ele mandou matar todos aqueles recém-nascidos, não é isso? Aquelas crianças de até 2 anos. Então, ali foi uma profecia. Outras situações também, principalmente quando Moisés nasceu, também o faraó mandou sacrificar dezenas de crianças. Moisés foi um que escapuliu. Então, as profecias, elas caminham junto com a história da humanidade, não só na religião cristã, mas em outras, né? Em diversas outras, como, por exemplo, no islamismo, onde Maomé é aquele profeta que traz todas aquelas informações para o povo. Então, veja bem, se ele é a figura-chave da religião, ele tem esse dom, ele entende e explica a relação causa e efeito, isso acontecerá. E ele é mais observador que falador. Essa figura constantemente está em determinados grupos onde as pessoas nem imaginam que aquele indivíduo será um profeta. Mas aquele que se destaca perante os demais, que consegue trazer aquele futuro fixo, e ele se concretiza, aí ele se torna uma figura notória, conhecida e consultada. Não estamos falando aqui de cartas, búzios ou de astrologia. Não vou entrar nesse contexto, porque aí seria uma outra explicação. Estou falando naquele que recebeu a missão divina de esclarecer e de levar informações do plano espiritual com o fim de consolar, de engrandecer e de estimular a evolução, né? Bom, vamos lá. Vamos aprender, então, a diferenciar
já que, às vezes, nós precisamos desses profetas, porque apesar da intuição, o nosso redor ainda é cheio de ruídos. Às vezes nós paramos para orar e pedir uma orientação a Deus, mas a nossa mente continua tão barulhenta que Ele dá a orientação e a gente não ouve, né? E também por causa da necessidade de orientação que todos nós precisamos o tempo todo. E um outro fator porque precisamos de profetas é porque a nossa fé ainda é pequena, né? Resumindo assim, a fé ainda é pequena, nós precisamos ainda um pouco do fenômeno. Então vamos lá, porque na verdade nós somos orientados e consolados o tempo todo por aqueles que cuidam de nós. Bem, temos que aprender a diferenciar o profeta do vidente, por exemplo. O vidente, ele vê através de sonhos, e olha que antes dos grandes profetas, se nós pesquisarmos lá o Antigo Testamento, os videntes já tinham um status religioso muito forte. Mas a partir do momento que a religião começou a se estruturar como religião oficial, o profeta, ou seja, aquele que nascia de dentro daquele grupo, é que a palavra dele é que valia. Então, muitas vezes, verdadeiros profetas foram excluídos porque eram tidos como videntes, que eles recebiam informações através de sonhos, de visões, mas que não estavam totalmente relacionados ao contexto daquele grupo. Por isso que as sibilas, né, do oráculo de Delfos, muitas delas ficavam restritas àquele grupo fora, né, e não àquele grupo dentro. Daí, a força, por exemplo, de Noé, Abraão, Moisés, Míriam, Ana, Simeão, né, Isaías, todos esses profetas, o próprio Jesus Cristo, João Batista, né, o grande profeta do deserto, todos esses que trouxeram informações do futuro, informações do plano espiritual e que formaram todo esse arcabouço que nos direciona para uma evolução espiritual voltada para, não somente para a vida eterna, mas também para uma boa convivência aqui nesse plano. Então Kardec não foi um profeta? Não, Kardec foi um codificador que organizou essas informações dentro do aspecto científico, filosófico e religioso, para que nós tivéssemos um entendimento maior. Bom, se o profeta é aquele que adivinha, aquele que consegue identificar esse futuro, nós podemos perceber que ele pode fazer isso de duas maneiras. Vamos lá. É aí que, às vezes, nós nos enquadramos. Vamos ver onde é que vocês se encaixam. Pode ser por precognição ou por premonição. Querem ver? Precognição, o próprio nome já diz. Precognição. Consciência de que algo não vai dar certo. Ou de que algo vai dar certo. Você percebe, você tem uma percepção de que, por causa da sua experiência, já, das imagens e informações que você tem na mente, somadas à sua intuição, ou seja, mistura razão e intuição, você olha e fala, isso não vai dar certo por causa disso, disso, disso e daquilo. Os cientistas da NASA não usam precognição nem premonição, inclusive é proibido dizer lá a seguinte frase, vai dar tudo certo. Sabia disso? Sabe por que eles proíbem? Porque não tem que dizer vai dar tudo certo. Eles acreditam que o que fará dar certo será checar todos os sintomas, checar todos os sistemas, checar todos os protocolos, processos, e cada item fez isso, fez aquilo outro, fez tudo certo, então tem tudo para dar certo. Porque se a pessoa está vendo que a coisa não funciona, mas tem uma precognição, porque já viu dar certo várias outras vezes, aí a pessoa fala, relaxa, vai dar tudo certo. E aí? É precognição, ou é otimismo,
ou é a pessoa que quer reduzir um pouco o estresse e a ansiedade do outro? Pequena diferença. Na precognição, existe uma ansiedade. A pessoa não só percebe, não sente, não só percebe que dará certo, como entende o processo. Olha, fazendo assim, dará certo. Se falhar em qualquer item do processo, não dará certo. Organizadores de eventos costumam dizer assim, vai dar certo? 90% sim. Porque eles guardam 10% para falha humana, para as intempéries, para falhas de equipamentos, e aí eles não sofrem. Bom, 90% dará certo. Então, precognição. Nós temos um pouco de precognição, só que às vezes nós não paramos para raciocinar. Então, precognição. Segundo aspecto do profeta, premonição. Premonição é aquele sentimento de que aquela sensação, né? Aquela coisa, sabe? Fala assim, eu não sei porquê, mas eu estou sentindo que esse negócio não vai dar certo. Ou tem alguma coisa aqui do fundo do meu coração dizendo que você vai conseguir, que isso vai funcionar. Bom, as mães têm muito isso, né? Mãe tem muita premonição. Menino, melhor você não ir esse negócio, não, tô te avisando. Ixi, é melhor não ir então, né? Porque quando mãe tem uma premonição, aí dentro dessa premonição, a pessoa pode até manifestar sintomas, né? Pode somatizar, pode ter taquicardia, pode sentir-se mal, tontura, se essa premonição for muito forte. E aí a pessoa pode até se sentir mal por alguns dias até que a coisa aconteça. E, às vezes, a pessoa tem a premonição, mas como ela está separada da precognição, ela não consegue explicar por que ela está sentindo aquilo e o negócio não dá certo. Aí, quando acontece assim, falei, eu estava sentindo um negócio, era isso. Não tem assim? As mulheres acho que têm mais premonição e os homens mais precognição. E os homens que não têm, eles consultam as mulheres. Você acha, mulher? Você que adivinha as coisas. Não é que adivinha, é que são sensações que talvez não sejam ainda detalhadamente explicadas pela ciência, mas que acontecem, são fenômenos que estão aí todos os dias, né? Aí, dentro da precognição, normalmente, ela acontece 24 a 48 horas antes de acontecer. E pode vir por sonhos, pensamentos de relance, onde a pessoa fala, nossa, acho que estou tendo déjà vu, parece que isso, né, já aconteceu, eu vi esse negócio ontem, assim, não sei, né? Sigmund Freud, preocupado com isso, né, o pai da psicanálise, fez uma lista lá de sonhos e significados. Hoje a gente vê essas listas por aí, na internet tem muita coisa, né, séria e não séria. Mas, não vou entrar aqui no mérito dos sonhos, mas muitas vezes nós somos inspirados sim, por meio daquele momento em que nós estamos fora do momento de vigília, numa fase profunda do sono, e talvez nós recebamos sim algumas informações que sejam necessárias para o nosso vigiar e orar no dia seguinte, para não entrar em tentação. Então, dentro dessas duas características de precognição e premonição, se nós começarmos a prestar atenção nas informações que vêm à nossa mente, nos sentimentos que nós temos, sem nenhuma paranoia, talvez nós sejamos melhor orientados, né, em relação às coisas que devemos ou não devemos fazer. Então, nesse contexto, ficam fora tanto o vidente, quanto aquele adivinho que trabalha profissionalmente para adivinhar as coisas. Porque a sua adivinhação pode ser influenciada pela questão financeira. Então, é aquilo, né? Tá, é de graça que de graça receber. Mas tentando entender essa questão do profeta, para diferenciar esse verdadeiro do falso, nós buscamos informações na ciência para tentar
descobrir o que já se fez de pesquisa científica para saber se o profeta é verdadeiro, se é falso, e se é possível elaborar em laboratório determinados profetas. Um professor da Universidade de Washington, Estados Unidos, ele selecionou jovens, colocou esses jovens numa sala e projetou imagens, né, vídeos de diferentes situações, como, por exemplo, lavar um carro, ou então fazer uma tarefa doméstica, ou visitar um parque. E, à medida que ele ia colocando esses jovens para verificarem essas cenas, né, cenas do cotidiano, ele instalou dispositivos para verificar o funcionamento do cérebro por meio de ressonância magnética, para verificar quais eram as áreas mais ativadas no decorrer desse processo. Olha o resultado que ele chegou. Quando as imagens do cotidiano eram colocadas, o exemplo aí, lavar um carro, se o indivíduo lavava o carro em casa, preparava a água com o sabão e tudo, e começava a esfregar um lado, aí ele parava. E aí ele perguntava para todos, qual é o próximo passo? O que acontecerá no futuro? Claro, 90% acertava o que iria acontecer. Ia continuar lavando o carro, não é isso? O outro lado, as outras partes do carro. Só que aí, quando ele colocava uma cena totalmente diferente do cotidiano desses estudantes, aí eles já não acertavam mais. Aí 80% não acertava. Não acertava de jeito nenhum o que ia acontecer. Então, se eu sou um bom observador da realidade, eu posso prever o que acontecerá no futuro? Sim. Mas o que me chamou a atenção nesse estudo não foram os 80% que erraram o que iria acontecer depois, com cenas totalmente diferentes e novas do que acontecia na vida deles. O que me chamou a atenção foram os 20% que acertaram. Bom, mas muitas vezes para a ciência o que interessa é o número maior, né? Então eles acertaram. Olha, então teria que pegar essa moçada e continuar, né? Fazer esse estudo aí desses 20% que acertaram o que iria acontecer. Então, veja bem, os cientistas dizem, então, que qualquer pessoa com cérebro saudável é capaz de prever o que acontecerá. Principalmente se observar os fatos, aquele indivíduo que vivencia as situações, mas enquanto ele vivencia, ele também observa. Agora, fácil não é, porque se você está cavalgando, tem como você cavalgar e ao mesmo tempo se observar cavalgando? Difícil, né? Mas é possível verificar as situações por meio das ações do outro. Aconteceu isso, fulano fez isso, aconteceu isso, isso, isso. Olha, fulano também fez assim, deu nisso, nisso, isso. Olha, o outro também fez. Vá observando os fenômenos e verificando, essa é a causa, esse é o efeito. Essa é a base da doutrina. Lei de causa e efeito. Fez uma coisa errada, não deu certo. Foi desonesto, se deu mal. Né? Então não precisa ser gênio, nem enviado divino para saber o que vai acontecer. Nós já temos raciocínio suficiente para isso. O profeta cientista, então, ou cientista profeta, é aquele que observa o fenômeno, lança hipóteses. Também a gente não vai ficar na psicose de ficar fazendo isso com todo mundo. Estou te observando, estou vendo o que vai acontecer, já vai, né? Calma. Então, você observa a situação, lança hipóteses, positiva ou negativa. Olha, isso pode acontecer de bom ou de ruim. Faça a sua comparação dos resultados, analise, tome nota. Quando outra situação semelhante acontecer, observe sempre os resultados e compare com outras situações. Então é fácil, é o método científico mais antigo que existe. Observar, lançar hipóteses, analisar, coletar os dados, analisar e comparar, né, e tirar suas conclusões. Mas tem um detalhe, os irmãos acreditam que existam profetas empresariais?
ou empresários que são profetas? Meninos que são capazes de identificar exatamente qual será o futuro do mercado e apostar em determinadas bolsas de valores e ganharem milhões de dólares? Bom, há controvérsias, mas há estudos a respeito de empresários que são capazes de comprar determinadas indústrias que estão em falência, mas que daqui a 5 anos aquele produto será muito procurado porque aquela outra vai quebrar. Alguns empresários chineses já fizeram isso. E poderíamos dizer que os grandes empresários da comunicação, né, não digo necessariamente o do Face ou do Google, que eles sejam profetas empresariais, mas aqueles que tiveram uma visão de futuro ou que passaram a observar as tendências, eles prosperam. Então, fazer essas observações levam ao mesmo resultado que aquele indivíduo que tem o dom de saber para onde o mercado vai, para onde caminha, também pode levar ao sucesso. Bem, eu disse como ser profeta, né? Essas são algumas características. Bom, existem livros que ajudam, dando dicas, como, por exemplo, respiração, manter uma respiração profunda e adequada, né? Coluna reta, porque quem controla a coluna, controla a mente. Quem controla a própria mente, controla qualquer mente. Então, coluna reta, né? Posição de conforto, respiração, meditação profunda. Não é passar a semana toda meditando, porque senão também morre de fome. Meditação profunda e aprofundar a mente. Esse é um exercício que é feito. Aprofundar a mente e prestar atenção às imagens que vêm à mente. E dentro dessas imagens, é aí que está o diferencial, dentro dessas imagens aleatórias que vêm à mente, identificar o que é que há de padrão de repetição. Tomar nota desses padrões de repetição aleatórios, precisa de um treinamento para isso. Você recolhe essas informações e dá um sentido. Esse é um exercício que você pode fazer antes de tomar determinada decisão para saber, olha, será que isso vai dar certo, será que não vai, né? Mas como saber, já que você pode desenvolver a capacidade ou seja, potencializar a sua precognição ou a sua premonição. Premonição não serve diante desse exercício, porque aí o sentimento é muito forte. Mas, como saber se você é profeta? De repente, se tiver um aí, não precisa falar, depois a gente conversa. Primeiro, você tem um chamado. Você recebe um chamado diferente. E esse chamado, cada um é de uma forma. Depois, você sente um profundo incômodo para fazer somente aquilo, mais nada na sua vida. Para tudo e faz só aquilo. Dedica totalmente a sua vida em função de levar essas mensagens, essas informações de esclarecimento. E o incômodo é tal que a pessoa às vezes é tida como louca. Ah, mas você está louco, não vai acontecer nada disso. Mas vai, desespera e faz de tudo e vai atrás e não sossega enquanto as pessoas não forem esclarecidas. E outra, as primeiras, elas recebem confirmações daquele fato. Ele consegue identificar o que vai acontecer daqui a algumas horas e aí ele fala, vai acontecer isso, e realmente acontece. Então, são muitas as confirmações. Aí, principal característica, então, para saber se é um profeta. Ser superior. Porque Deus não delega tarefas importantes a pessoas que não tenham inteligência, moral e bondade. Da mesma forma que não se delega uma luta importante para um general que não seja competente. Então, tem todas as características de profeta, mas não é uma pessoa generosa, ou seja, não tem bondade, não tem uma conduta moral e não tem inteligência. Aliás, quem não tem uma conduta moral é porque não tem inteligência, né? Uma coisa está ligada à outra. Então, esse não é um profeta, não é enviado por Deus, né?
Aí, veja bem, se nós levarmos em consideração esses aspectos, o próprio Paulo disse assim, ó, queres prever o futuro? Estuda o passado. Olha ele confirmando aí a questão de saber identificar a repetição dos fenômenos. E Confúcio diz assim, foi Confúcio que disse isso. Paulo disse assim, o profeta fala para edificar, exortar e consolar. Então, essa profecia é para edificar, exortar e consolar, então é de Deus. E aí eu fico preocupada porque nós precisamos entender que o falso profeta, ele não tem humildade. Ele quer poder, às vezes quer dinheiro. Ele assusta mais do que consola. Oh, toma cuidado porque eu recebi. Para que isso? Isso não é um verdadeiro profeta. O próprio Jesus diz, a árvore boa dá bons frutos. O falso profeta também semeia discórdia entre os grupos. Um grupo vai lá, consulta ele, ele fala, melhor fazer assim, toma cuidado, porque lá dentro tem uma... O outro grupo consulta ele também, ele coloca um contra o outro. Então, o verdadeiro profeta é aquele que traz a concórdia, a benesse, o auxílio mútuo, a paz, a união, e não a discórdia, a confusão, a intriga, a vingança. Imagine um profeta que estimule a vingança. E também, uma característica importante que o Evangelho nos traz, é que o verdadeiro profeta, ele recebe mensagens que são mensagens semelhantes em outros grupos. Ele não é exclusivista. O falso profeta é exclusivista. Ele fala assim, aqui, essa mensagem só tem aqui. Lugar nenhum você vai receber essa mensagem. Então, foi o primeiro. Então, não há vaidade, não há orgulho, né? Então, Luís, que é um espírito que orienta essa mensagem dentro do Evangelho, ele diz assim, ó, pior que o falso profeta é o cego, aquele que acredita em qualquer profecia. Aquele que não tenta enxergar o que está acontecendo ao seu redor, ou aquele que se deixa enganar por informações fúteis, que não estão relacionadas às verdadeiras informações necessárias para o seu crescimento. E se eu trouxer essa mensagem para o cotidiano nosso aqui, às vezes nós nos envolvemos tanto em informações, em fofocas de celebridades, em notícias que não são edificantes e engrandecedoras, que nós enchemos tanto a nossa mente com essa poluição de informações, que às vezes nós perdemos o sentido. Falamos, estou confuso, eu não estou entendendo mais nada, não sei para onde que vai esse país, não sei mais o que eu vou fazer, parece que está tudo ruim. Tomemos cuidado com aquelas mensagens que nos levam à depressão, ao pessimismo, mas também nós temos que ter sabedoria suficiente para não nos envolvermos com falsas informações otimistas que nos anestesiam e nos entorpecem e nos deixam com aquela sensação de que eu não preciso fazer nada porque vai dar tudo certo. Então, equilíbrio acima de tudo, mas também retirar de nós essa cegueira dos fenômenos que acontecem no dia a dia. Precisamos abrir os nossos olhos porque, apesar de tudo, o tempo passa. E nós precisamos desenvolver a capacidade de, apesar de todas as dificuldades e ilusões do dia a dia, nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, nós precisamos evoluir. Então, cada segundo é muito precioso para o nosso crescimento e daquelas pessoas que conosco convivem. Bem, então, ser profeta não é fácil, né? Mas ser falso profeta é muito fácil. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê sua luz e nos inspire cada vez mais a respeito daquilo que nós devemos fazer. Muita paz, muito obrigada.